Então vamos lá, pessoal. Só para a gente recapitular. A gente falou que a jurisdição ela tem relação direta com a competência. Por quê? Porque a competência limita a jurisdição, ok? Então, se a gente fosse colocar um conceito bem superficial do que seria competência, seria ou o limite da jurisdição, ou a medida que a jurisdição tem. Até onde o juiz pode atuar? Quais os limites que o juiz tem para poder atuar? Então, isso é competência. Jurisdição é o juiz atuar, o juiz dizer o direito no meu caso concreto. E o que é a competência? São todos os limites que o juiz tem de observar para que seja possível exercer a sua jurisdição. Então, eu coloquei um casozinho aqui só para a gente ilustrar de maneira geral quais são os critérios de fixação de competência e depois a gente começa a abordá-los de forma mais individual. Então, está aqui um juiz que ele é juiz do 5º Juizado Especial Cível da comarca de Anápolis. Então, é um juiz do 5º Juizado Especial Cível da comarca de Anápolis, ok? Se pegássemos a parte inicial do artigo 16, a gente poderia concluir que ele poderia exercer sua função em todo o território nacional. Porém, ele sofre limitações. Quais são essas limitações que o juiz vai sofrer? Então, tá lá, por exemplo, esse juiz de Anápolis, uma das limitações que ele vai sofrer é em relação à questão funcional. Depois a gente vai ver todos esses limites de forma mais detalhada. Esse juiz de Anápolis, ele não pode julgar, por exemplo, uma ação direta de inconstitucionalidade. Não é a função dele, o juiz de Anápolis julgar isso. É a função do Supremo Tribunal Federal julgar. Esse juiz não pode julgar, por exemplo, um processo em grau de recurso, porque não é a função dele julgar. Então, o primeiro critério que nós temos para fixar a competência é o critério funcional. Segundo, esse juiz de Anápolis, Juizado Especial Cível, ele não pode julgar um processo trabalhista. Por que não pode julgar um processo trabalhista? Porque não é matéria competente para ele. Processos trabalhistas são de competência da Justiça do Trabalho e não da Justiça Civil. Então, não é competência do juiz de Anápolis julgar processos trabalhistas, porque não é matéria competente para ele. Então, funcional, matéria. Esse juiz de Anápolis, do Juizado Especial Cível de Anápolis, ele não pode julgar, por exemplo, um processo que envolve uma rescisão contratual no valor de R$1 milhão, porque o valor da causa, nesse caso, vai limitar a sua atividade jurisdicional. Ele só vai poder atuar, a gente vai ver um pouquinho mais à frente também, em processos cujo valor não ultrapasse 40 salários mínimos, porque é competência do juizado. Então, a matéria está sendo a função de cada julgador, a matéria, o valor da causa também vai definir competência. Próximo quesito. Esse juiz, ele não pode julgar, por exemplo, um processo onde a União seja parte. Se a União for parte nesse processo, ele não pode julgar, porque a pessoa da União diz que a minha competência é da Justiça Federal e não da Justiça Estadual, não do Juizado Especial Cível. Então, a pessoa vai limitar a sua atividade, a pessoa vai limitar a atuação desse juiz. E, por fim, mas não menos importante, que é o mais cobrado no processo civil, esse juiz de Anápolis, ele não pode julgar um processo de São Paulo. Ele não pode julgar um processo de Brasília. Por quê? Porque o território limita. Ele é um juiz de Anápolis, então ele vai ficar limitado a Anápolis. Então, de maneira ampla, de maneira geral, esses são 5 critérios que nós temos de fixação de competência. A função de cada julgador no processo, a matéria que está sendo discutida, o valor da causa que eu estou pleiteando, as pessoas envolvidas nesse processo,
quem são parte nesse processo, e o meu território vão limitar a função jurisdicional do juiz. Então, se vocês estiverem com um código, depois quiserem fazer uma observação importante, façam. A parte final do artigo 16, como está assim, conforme as disposições desse código, quais são as disposições? São as regras de fixação de competência. Ok? Essa parte final do 16 é justamente falar das regras de competência. A gente vai começar a analisar essas regras de forma mais individual. O primeiro critério que nós vamos falar é o critério funcional. Critério funcional tem relação direta com a função específica de cada julgador. Função específica de cada julgador. Cada julgador tem sua função específica no processo. Cada julgador vai ter uma função clara definida no processo. Isso pode acontecer de algumas formas. Primeira forma que isso pode acontecer. Pessoal, existem algumas ações que são de competência originária de alguns locais específicos. Por exemplo, coloquei no material para vocês verem, artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Fala que é de competência do Supremo Tribunal Federal julgar ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Olha, a função do Supremo é julgar essa ação. Então, o juiz de Anápolis não tem função para julgar a DIN. O desembargador não vai poder julgar essa DIN, ok? Quem tem competência para julgar essa ação declaratória? Supremo Tribunal Federal. Os ministros do Supremo Tribunal Federal são competentes para julgar essa ação, porque são ações originárias dos tribunais superiores. Tá? Vocês podem pegar aí artigo 102.1, 102.2, fala de mandado de segurança, habeas data, habeas corpus originários. O artigo 105 fala da competência do STJ. Eu coloquei até o 114 que fala de competência do Tribunal Superior do Trabalho também, só para vocês entenderem o que é isso. Vamos colocar um outro exemplo sem ser a nível constitucional. Se vocês pegarem, por exemplo, artigo 966 do CPC trata da chamada ação rescisória. O próprio nome já diz, ela visa rescindir uma sentença. O objetivo da ação rescisória é você rescindir uma sentença por algum motivo, algum vício que tem nessa sentença. Por exemplo, o juiz é impedido. Nós já falamos de impedimento de juiz. O juiz ninguém sabia que ele era titular, passou e foi julgado. Transitou em julgado, eu posso querer rescindir essa ação. Quem é competente para julgar isso? O Tribunal de Justiça. Então, o juiz de primeiro grau não tem competência para julgar ação rescisória. Quem tem competência para julgar ação rescisória? Tribunal de Justiça. Artigo 966 começa a tratar sobre isso. Então, é a ação que já vai começar no TJ. Essa ação já começa diretamente no Tribunal de Justiça. Não vai começar em juiz de primeiro grau aqui em Anápolis, por exemplo. Ela já começa diretamente no Tribunal de Justiça. Então, primeiro, nós temos algumas ações de competência originária dos tribunais superiores. Nós demos exemplo, ação declaratória de constitucionalidade. Exemplo clássico de ação de competência do Supremo Tribunal Federal. Só que pode acontecer que a ação pode começar em primeiro grau. Só que, quando a gente fala de competência em razão da função, nós temos que fazer uma análise em relação à competência recursal. O que eu estou querendo dizer com isso? Quem vai julgar o recurso nesses casos? Coloquei só alguns recursos, nós temos vários outros recursos que vão tratar sobre isso. Está lá, recurso de apelação e recurso de agravo de instrumento.
Quem julga apelação e quem julga agravo de instrumento? Tribunal de Justiça. O TJ, obviamente de cada estado, vai ser o responsável para julgar a apelação ou o agravo de instrumento, sendo Justiça Estadual. Recurso especial, o chamado RESP. Quem julga RESP? STJ. Tá? Quem é competente para julgar recurso especial? Superior Tribunal de Justiça. Quem tem competência para julgar recurso extraordinário, ou RE? Recurso extraordinário de competência do Supremo Tribunal Federal. O STF é competente para julgar recurso extraordinário. E eu coloquei também recurso inominado. Recurso inominado, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar, se não ouviram falar, são recursos interpostos em face de decisões proferidas em sede de juizados especiais. Então, você entra com a ação no juizado especial cível, o juiz dá uma decisão, uma sentença, e você quer recorrer dessa decisão, a forma correta de você recorrer, ou o local adequado, o recurso adequado para você interpor, é o recurso inominado, chamado RI, está lá no artigo 41 da Lei 9.099/95. Quem julga recurso inominado? Turma recursal. Então, a competência em razão da função pode se dar por ações que já iniciam em tribunais superiores. A competência em razão da função pode se dar em graus de recurso. E para a gente fechar a competência em razão da função, pode acontecer competência em razão da função por questões de dependência ou assessoriedade. O que vem a ser isso? Existem ações que têm relação direta uma com as outras e, por conta disso, elas devem necessariamente estarem juntas. Tem que ser o mesmo juiz para julgar. Então, neste caso, puxa a competência para aquele juiz. Por exemplo, eu coloquei no material de vocês aí, ação principal em embargos de terceiros. Como assim, Rafael? Explique direito esse exemplo. Existe uma ação, por exemplo, de execução. Execução. Está executando um cheque. A parte não paga o cheque e, por conta disso, o juiz manda penhorar um bem. Penhorou o bem. Só que esse bem que foi penhorado não pertence ao devedor. Pertence a uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa quer falar, excelência, ó, juiz, esse bem é meu, eu não tenho nada a ver com isso. Tira a penhora desse bem. Qual que é o instituto que ele vai ter isso? Embargos de terceiros. Obrigatoriamente, o juiz que está julgando o processo vai ser o juiz que está julgando o processo, necessariamente vai ter que ser o juiz que vai julgar os embargos. Porque tem relação direta, pessoal. Tá bem que tem relação direta? Outro exemplo que vai ser pela questão da dependência, essa relação de assessoriedade. Existe uma ação de alimentos andando. O juiz manda pagar um salário mínimo a título de alimentos provisórios. O processo está andando. O pai quer buscar uma revisão. Olha, por conta do coronavírus, perdi meu emprego, reduzi meu emprego, quero uma revisão. Quero pagar mais baixo. Gente, obrigatoriamente essa ação de revisão vai ter que andar junta com a ação de alimentos principal, porque a ação é relação de assessoriedade, existe dependência de uma ação contra a outra. Ah, mas se não tiver dependência, então não tem relação nenhuma, não vai andar junto com nenhuma ação. Então, primeiro critério, competência em razão da função, pode se dar por 3 formas. Ações de competência originária dos tribunais superiores, exemplo, a ADIM, ação rescisória 966 do CPC, e coloquei outros exemplos no material de vocês. As competências recursais, o julgamento dos recursos, apelação. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha no processo civil, artigo 994
do CPC tem muita coisa interessante para vocês verem a respeito de recurso. Ela vai trazer no rol de recursos que nós temos. Apelação, agravo interno, embargo de declaração, agravo em recurso especial e recurso extraordinário, recurso especial, recurso extraordinário, tem uma série de recursos, matéria de vocês de processo civil 3. Ou, pela relação de acessoriedade ou dependência, também nós podemos fixar a nossa competência. Então, o primeiro critério funcional é bem mais tranquilo. Segundo critério, em razão da pessoa. A pessoa que está envolvida no processo, o autor ou o réu, ele vai dizer onde a competência tem que caminhar. Aqui, pessoal, a gente tem que gastar um pouquinho mais de tempo. Por que nós temos que gastar um pouquinho mais de tempo? Pelas causas que nós temos de foros privilegiados. Primeira questão, ou primeira forma que nós podemos ter competência em razão da pessoa. Foros privilegiados, o chamado foro privilegiado. Pode ter certeza que no processo civil nós temos poucas causas, tá, de foros privilegiados. Aonde vocês vão ver vários foros privilegiados. Processo penal. Aí, processo penal, a parte de pessoa, de foro privilegiado, é a parte que é mais cobrada em processo penal em relação à competência. Que não é o nosso caso em processo civil, que a gente vai ver que a parte mais cobrada é questão de território, que eu deixei por último para a gente falar um pouco mais com detalhes. Foro privilegiado em processo civil vai acontecer em 3 ações: mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção. Então, são chamados remédios constitucionais que vocês já estudaram. Vocês já estudaram esses remédios constitucionais lá em direito constitucional. Então, só podemos ter foro privilegiado em processo civil em 3 situações: habeas data, mandado de injunção e mandado de segurança. E eu coloquei no material de vocês. Algumas questões importantes. Vamos só recapitular. Para que serve cada um deles? Mandado de segurança serve quando você tem um direito líquido e certo. Eu tenho um direito líquido e certo, está comprovado, eu tenho documentação para comprovar com isso aqui, eu tenho um direito líquido e certo. Por exemplo, passei num concurso em 10º lugar. Chama primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 11º. Me pularam. Eu tenho um direito líquido e certo de ser chamado primeiro. Ok? Eu tenho o direito e certo de ser chamado primeiro. Habeas data, nós já falamos lá atrás quando nós trabalhamos sobre a inafastabilidade da jurisdição. Quando eu quero ter acesso às minhas informações pessoais. Olha, perante órgãos públicos. Eu chego no INSS amanhã, eu quero ter acesso às minhas informações públicas. Eu tenho direito. Já o mandado de injunção é diferente. Para que serve mandado de injunção? Ele não é um mandado de segurança, tá? A função dele é totalmente diferente. O mandado de injunção vai acontecer claramente, o objetivo do mandado de injunção é suprir alguma omissão do poder público, do legislador. Nós temos as normas constitucionais, que elas permitem o ajuizamento do mandado de injunção para quê? Como se fosse uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O poder público foi omisso em relação a isso. Então, o mandado de injunção é para que o poder público supra essa omissão. Para isso que serve o mandado de injunção. Depois, se vocês quiserem, a gente fala um pouquinho mais com detalhes em relação a essas ações, os chamados remédios constitucionais, que é importante a gente tratar. Mas, foro privilegiado no processo civil, nós teremos em 3 situações: mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção. Somente nesses casos nós teremos
Eu coloquei até alguns exemplos para vocês, tudo em matéria constitucional. Por exemplo, mandado de segurança contra ato do presidente da República. Está lá, artigo 102, inciso 1, a linha D da Constituição Federal. Um habeas data contra o ministro do Estado. Vai ser julgado pelo STJ. Artigo 105, 1B da nossa Constituição Federal. O mandado de segurança contra um ato do juiz federal. O juiz federal cometeu um ato grave, feriu um direito líquido certo, vou impetrar o mandado de segurança. Competência do TRF, Tribunal Regional Federal. Então, pessoal, em razão da pessoa, foros privilegiados no processo civil, nós teremos só nessas 3 situações, tomem cuidado com isso. Mandado de segurança, mandado de injunção e habeas data. O que mais vai ser julgado na Justiça Federal? Artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. Vocês podem ver que até agora a gente está tratando de questões constitucionais. Lá fala que é competente da Justiça Federal julgar ações que envolvem União, autarquias públicas, fundações públicas e empresas públicas. Primeira observação que eu quero que vocês façam em relação a isso, que eu vou falar um pouquinho mais abaixo, mas já vamos adiantar isso. Sociedade de economia mista está fora, ok? Sociedade de economia mista não é competência da Justiça Federal, ok? Vamos dar alguns exemplos. Eu queria muito que vocês anotassem esses exemplos de autarquias, de fundações públicas, de empresas públicas, que muita gente faz confusão. Olha, são exemplos de autarquias. Nós temos várias. INSS é uma autarquia. Instituto Nacional de Seguridade Social. Bacen, Banco Central, é uma autarquia. Outro exemplo de autarquia. INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, também. A INEP, que é responsável pelo Enem, pelo ENAD, também é uma autarquia. O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, também é uma autarquia. IBAMA é uma autarquia. Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Nacionais Renováveis, acho que é isso. Se não for, me perdoe. O IBAMA também é autarquia. Os conselhos de classe, CRM, CRO, CREA, COREM, exceto OAB, pessoal. OAB não é autarquia, tá? OAB é um instituto de natureza sui generis. Lembrando que eu já falei com vocês. Tudo que a lei fala que é sui generis, eles não sabem encaixar onde que é, tá? A OAB é diferente, não entra aqui como conselho de classe. O único conselho de classe que não é autarquia é a OAB. Ok? Mais à frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre a OAB. Mais exemplos de autarquias para vocês anotarem. Universidades federais. Todas as universidades federais são autarquias. O FG, o FMG, tudo. USP são autarquias. Também os institutos federais. O Instituto Federal Goiano, IFG, também é uma autarquia. Vou trazer mais alguns exemplos para vocês terem isso bem claro na cabeça de vocês. DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, também é uma autarquia. DENIT é autarquia. O CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento, acho que Científico e Tecnológico, acho que é isso, pessoal. O CNPq também é uma autarquia. As nossas agências reguladoras, agora a gente tem um monte, né? ANEEL, Anatel, ANP, Ancine, ANAC, ANTT, Anvisa, ANS, ANA, deve estar faltando algumas aí. ANA, para quem não sabe, que é pouco utilizada, Agência Nacional de Águas. Aí tem a ANM, a Agência Nacional de Mineração. Tá? Então, nós temos várias agências reguladoras. Todas aquelas agências reguladoras
A ANEEL de energia elétrica, a Anatel de telecomunicação, a ANP de petróleo, o Ancine de cinema, a ANAC de aviação civil, a ANTT de transportes terrestres, tem aquela também a ANTAQ de transportes aquaviários, Anvisa de vigilância sanitária, de saúde suplementar, que é a ANS. Todas essas agências reguladoras também são autarquias, ok? Então, se qualquer uma dessas autarquias, INSS, Bacen, INEP, IBAMA, UFG, CRO, CRM, DENIT, IFG, CNPq, a agência reguladora, qualquer uma dessas pessoas forem parte no processo, obrigatoriamente tem que ser na Justiça Federal. Obrigatoriamente, ok? Não é uma faculdade, é obrigação ser na Justiça Federal. Beleza? Porque a pessoa está dizendo. Seguindo, em empresas públicas, nós temos Caixa Econômica Federal. Anotem isso aí, pessoal. Exemplos de empresas públicas. Caixa Econômica Federal, os Correios, BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, acho que é isso que significa a sigla. A Valec também é uma empresa pública. A EBC, Empresa Brasileira de Comunicações, também é uma empresa pública. Nós temos o Sistema Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, também é uma empresa pública. Tá? Então, anota esses exemplos de empresa pública. As principais, que são mais conhecidas. Caixa, Correios, BNDES, Valec, eu falei a EBC também, e a SERPRO. São exemplos de empresas públicas. Exemplos de fundações públicas. FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. FUNASA, Fundação Nacional de Saúde. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, também são exemplos de fundações públicas. Por que eu estou dando ênfase em pública? Porque fundação privada não puxa competência. Então, se existe uma fundação da Xuxa, fundação do Neymar, fundação Ayrton Senna, isso aí, pessoal, quer dizer nada. Vai puxar competência para a Justiça Federal, não. Fundações públicas, ok? As fundações públicas que têm papel importante nisso aqui. Quando a gente começou a falar de pessoa, eu comecei a falar para vocês, sociedade de economia mista não entra. Rafael, me dá exemplo de sociedade de economia mista. Primeiro, por que não entra? Porque parte do patrimônio é privado, ok? Então, vai para a Justiça Estadual. Exemplos, Banco do Brasil, Eletrobras, Banco do Nordeste, Petrobras, são tudo sociedades de economia mista, ok? Sociedades de economia mista não entram na competência da Justiça Federal, não vai entrar na competência da Justiça Federal, ok? Então, essas pessoas, caso estejam no processo, elas vão puxar competência. Então, eu coloquei para vocês aí, 2.2, Justiça Federal, União, autarquias, fundações, empresas públicas federais. Segunda pessoa que puxa isso, causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional, órgão internacional, envolvendo um município ou uma pessoa residente no Brasil. Vou dar um exemplo que aconteceu, não estou falando que eu concordo com o que foi falado, ok? Mas é de competência. Quem vai resolver isso aí é a Justiça Federal. Por exemplo, não sei se vocês viram que teve um rapaz aqui no Brasil que processou a China por conta do coronavírus. Ele processou a China por conta do coronavírus. Ou seja, quem vai ser competente para julgar isso?
Entra justamente artigo 109, inciso 2 da Constituição Federal. É um conflito que envolve um Estado estrangeiro, no caso a China, e uma pessoa residente no Brasil. Então, neste caso, competência da Justiça Federal. Ou pode ser, por exemplo, um conflito com um município. Por exemplo, não sei se vocês conhecem o município de Olambra, no interior de São Paulo. Eles falam que é a Holanda brasileira, por conta das flores. Eles fazem muitos... as empresas particulares, especialmente, o próprio município, ele tem convênios com a Holanda para exportação de flores, etc., importação. E se tiver qualquer problema em relação a esse acordo, e se tiver que ajuizar uma ação por estar envolvido o município ou uma pessoa residente no Brasil e o organismo estrangeiro ou um país, neste caso, obrigatoriamente, por conta das partes envolvidas, será de competência da Justiça Federal. Então, segundo caso, com exceção dos foros privilegiados, dentro da Justiça Federal, primeiro, União, autarquias, fundações, empresas públicas. Segundo, artigo 109, inciso 2 da Constituição Federal. Causas que envolvem o Estado estrangeiro e o organismo internacional, ou organismo internacional e o município, pessoa residente no Brasil. Terceira pessoa que puxa competência por conta da pessoa, OAB. Tema de repercussão geral 258 do Supremo Tribunal Federal. As ações relativas à OAB, onde a OAB é parte no processo, pela natureza sui generis dela, é competência da Justiça Federal. Rafael, mas a OAB é um conselho de classe. Então, o conselho de classe é uma autarquia é Justiça Federal. Negativo, pessoal. Nós falamos que a OAB não se enquadra na condição, a OAB não vai se enquadrar na condição de autarquia. Se fosse o caso da OAB ser autarquia, por exemplo, todo o processo de contratação dos funcionários da OAB tinha que ser mediante concurso público, não é o caso. A OAB tem natureza sui generis, é diferente o tratamento da OAB. Eu queria muito que vocês anotassem um recurso extraordinário. Se você depois tivesse um tempinho, dá uma lidinha nele, que eles estão discutindo justamente a natureza jurídica da OAB. Anotem, é o recurso extraordinário, primeiro, é a repercussão geral 258 do Supremo, que eu falei para vocês, mas tem um recurso extraordinário. Recurso extraordinário 595332. Repetindo, 595332 foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que discute toda essa natureza jurídica da OAB. OAB, de novo, para a gente fechar essa discussão sobre a OAB. OAB é um instituto de natureza sui generis. Tá? Não é autarquia, não é fundação, não é empresa pública, não é nada. Ela tem a sua natureza jurídica própria. É algo próprio deles. Tá? É a natureza jurídica própria deles. Não tem uma natureza que se enquadra nesses outros que nós acabamos de falar. Perfeito? Então, terceira hipótese dentro da Justiça Federal. Primeira hipótese, União, autarquias federais, fundações públicas e empresas públicas federais. Segundo caso, causas que envolvem Estado estrangeiro, organismo internacional e municípios ou pessoas residentes no Brasil. Ok? Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Terceira hipótese, OAB, ações que envolvem a Ordem dos Advogados do Brasil, da natureza sui generis, tema de repercussão geral 258 do Supremo, também é da Justiça Federal. Só que nós temos algumas exceções que é importante a gente tratar, está lá no artigo 45 do CPC. O que fala esse artigo 45 do CPC? Olha, mesmo que sejam ações que envolvem União,
estados, etc., né? Autarquias, fundações. Mas se for relacionado à recuperação judicial da empresa, falência, insolvência civil, é quando a pessoa se torna falido, acidente de trabalho ou causas eleitorais, e se envolver direito eleitoral, direito do trabalho, obrigatoriamente é justiça estadual, ou justiça do trabalho, ou justiça eleitoral. Obrigatoriamente não é justiça federal. Então, por exemplo, existem alguns empregados da Caixa empresa pública, que eles são seletistas, são regidos pela CLT, mesmo sendo fazendo parte da empresa pública, é via CLT. Gente, se tem um acidente de trabalho, ele quer questionar isso, não é justiça federal. Ele vai lá para a justiça do trabalho por conta dessa exceção do artigo 45 do CPC, que a gente vai trabalhar essa exceção um pouco mais à frente, um pouco mais com detalhes. Para a gente fechar a pessoa, nós temos algumas varas especializadas. Eu não quero gastar muito tempo agora com vocês, porque a gente vai falar um pouco mais à frente sobre varas especializadas. Fazenda Pública Municipal, Fazenda Pública Estadual, vai dizer também que vai ter relação direta para definir isso. Então, por exemplo, se eu vou processar o município de Anápolis, essa minha ação obrigatoriamente, ela vai para a vara de fazenda municipal. Então, a vara específica para o município de Anápolis. Então, se eu vou processar o município de Anápolis, por exemplo, ou o município de Anápolis vai me processar, vara de fazenda pública municipal, não tenho o que questionar, não tenho o que discutir, vara específica para isso. Tá bom? Então, fazenda pública também vai trazer sobre isso.